A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também pelo YouTube, o canal Vai Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo mais uma vez meu querido amigo, expositor espírita, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, queridos irmãos, é um prazer estarmos juntos novamente e nós vamos dar então continuidade aos nossos estudos da coleção André Luiz. Meus queridos irmãos, vamos estudar Quando a Vida Responde. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, de junto com os nossos ouvintes, estarmos conectados com o Senhor por uma onda mental de equilíbrio, de paz, de interiorização, buscando em Ti tudo aquilo que necessitamos, porque sabemos, Senhor, que és a fortaleza moral de nossas almas enfermas. Sol de primeira grandeza, que se fez homem, para servir-nos de exemplo a ser seguido. Portanto, Senhor Jesus, pedimos que ampare a nós aqui no programa e todos os nossos queridos irmãos ouvintes, derramando bênçãos de paz, de luz e de esperança. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando quando a vida responde. A condição evolutiva do nosso planeta terrestre justifica os graus de afligentes ocorrências que têm lugar no cotidiano das criaturas. Sim, nós passamos ainda por essa fase difícil, que é um mundo de provas e expiações, então enfrentamos problemas. Não existe nenhum ser humano encarnado na Terra que não tenha problemas, né? Obviamente, uns mais, outros menos, mas mesmo aqueles que têm menos têm problema. Em um mundo caracterizado por um regime de enfrentamentos expiatórios para os seus habitantes, é bem certo que não serão poucas as angústias, situações em que se encontrarão os indivíduos a cada momento. Algo que muito contribui para o incremento das aflições dos humanos tem sido a ignorância. Sim, isso aí é fato indiscutível. Porque quanto mais a pessoa se aperfeiçoa, ele vai saindo do estágio de ignorância que se encontra, ou que se encontrava. O fato de não saber de muitas coisas e dessas situações que assemelham a espesso véu cobrindo a luz, a sombra densa ao mesmo a cegueira, impedindo que as almas detidas pelo magnetismo terreno tenham a visão mais alta, profunda e longínqua da natureza, e que as arrasta para os vales úmidos e obscuros dos costumeiros equívocos. Então essa situação leva muitas pessoas a um desespero, um desequilíbrio total, né? São as chamadas obsessões,
estão ligados automaticamente às depressões, né? Também às vezes à ansiedade. Recordemos-nos de que foi o Nazareno que nos afirmou que seria o conhecimento da verdade capaz de libertar das cadeias a bestialidade de enfermidade e da ignorância. Cumpre-nos desse modo sair em busca dessa verdade para ele reportada. Allan Kardec, por sua vez, ao indagar aos seres imortais que o assessoraram sobre qual teria maior ventura dos bons espíritos, na estruturação de O Livro dos Espíritos, obteve por resposta o conhecimento de todas as coisas. Bem se vê que o desconhecimento das coisas é possível de promover ou de manter a desventura, a infelicidade dos seres humanos. Perguntas inteligentes, respostas inteligentes, vocês encontram no Livro dos Espíritos, que é a espinha dorsal da doutrina espírita. É o maior tratado de filosofia espiritualista que a humanidade já passou os olhos. Assim não será fácil compreender que a alma de visão cerrada, a mais passível de se debater nas trevas do desconhecimento das questões mais básicas da existência. É fundamental, então, que cada um de nós realize maiores empenhos para iluminar os caminhos do pensamento e da razão, quanto os labirintos dos sentimentos, a fim de melhorar, cooperar com a obra de Deus no planeta. Muito embora não pareça à Terra o conhecimento da absoluta verdade, a realidade é que teremos muita dificuldade em lançar os saberes absolutos enquanto nos mantivermos acomodados ao relativismo dos seres passageiros, satisfeitos com o grau em que nos achamos, diante dos mundos mais avançados e das almas bem mais formosas em conhecimento e virtude que se alastram pelo universo. Então, o que observamos é que devemos sempre buscar conhecimento. E a doutrina espírita é uma grande incentivadora para os seus profitentes estudarem. Quantas são as criaturas humanas que mantêm ojeriza ao conhecimento, à iluminação da mente em pleno período das mais eloquentes conquistas da interlexão no mundo? Quantos são os indivíduos que abominam livros, detestam encontros de discussões culturais? Quantos que se sentem molestados com os princípios éticos ou que se mostram indiferentes aos preceitos de ordem moral nesses tempos de expectativas de paz e de fraternidade para o planeta? Enfim, pergunta-se quantos. Os nobres emissários da vida imortal têm nos feito continuados convites ao bom uso do livre-arbítrio, tendo por escopo ativar os passos do nosso progresso generalizado. Ao longo de toda a história da humanidade, tem sido limitado por reflexo das criaturas e o diminuto interesse pelo autoaprimoramento, pela descrença da importância da vida, da alma, da realidade, das esferas da imortalidade. As causas de graves pão negativas investidas nos seres nos campos das frustrações e da dor. Vive-se como se tudo tivesse começo e fim na matéria densa, planetária, ou como se o corpo biológico significasse o princípio e fim de todas as nossas realidades. No decorrer dos dias, porém, tudo vai se tornando experiências lúcidas, compreensão aguçada, aceitação desacomodada para aqueles que realizam esforços honestos por decifrar seus próprios enigmas, bem como o significado da vida em torno de si, passando a considerar a ação inquebrantável da lei da causalidade, dando-se conta de que dos grandiosos compromissos que nos trazem a reencarnação nas dimensões dos mundos físicos, cujos fundamentos são as realizações da evolução humana. Doutrina espírita, essa doutrina é consoladora, esclarecedora. Ainda ontem estava assistindo no YouTube um religioso bem conhecido, um jovem. Ele é um estudioso realmente dos evangelhos de Jesus. Esteve inclusive na Palestina, em Jerusalém. Também é um doutor e um teólogo muito bom. Mas quando fala da morte, por exemplo, vem ele com aquela história de juízo final, aguardando o dia do juízo. Aí eu fico pensando, puxa vida, a pessoa detém um certo conhecimento, mas não vai além, porque a sua crença é limitada. Que pena,
né, que ele não desenvolveu esse lado espiritualista, né, de entender que a vida continua. Aí se perde, né? Falta muitos conhecimentos, embora tenha muitos daqui, do agora, né, da terra, das informações históricas, mas não vai além. Tomando conhecimento do amontoado de indagações que surgem a cada hora em torno dos mais diversificados temas da humanidade, tais como relacionamentos familiares, os progressos tecnológicos em face da espiritualidade do ser, o uso ou desuso tanto de drogas químicas quanto de conceptivos, o abortamento, eutanásia, pena de morte, a dor, separação da morte, dentre outros destacados temas, é justo que nos preocupemos, de algum modo, em cooperar com o esclarecimento geral diante da renovada visão que passamos a desenvolver quanto nos circuitos da vida imperecível. Obviamente, essas coisas realmente preocupam, né? A perda do ente querido, os problemas de relações familiares, os problemas de trabalho, né? Ligados, por exemplo, à eutanásia, ao aborto, que nós discordamos completamente, alguns países com pena de morte, e também sabemos que não resolve. Enfim, são tantas coisas que acabam atormentando o homem, né? Por isso que o conselho sempre que damos é o Evangelho de Jesus, que é o caminho, é o roteiro para seguirmos. Agora, nosso querido Dr. Kleber falará sobre o livro Nosso Lar. O estudo do livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série de André Luiz, e que tem assim, uma importância fundamental, porque ele foi uma espécie de divisor de águas, né, no movimento espírita. Com a sensação de sede e de fome, ele se atirava a qualquer filete d'água que existisse, por acaso, porventura, naquela região, algumas folhinhas verdes que ele podia colher em algum lugar. Então, ele achava que estava saciando essa fome, essa sede, de uma forma para substituir a sensação da fome e da sede, ele se atirava a esses procedimentos de buscar a água e as folhazinhas verdes que, porventura, ele encontrava. Aí, quando diz assim, não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o meu desalento. Então, olha só que interessante. Se fala assim desses seres animalescos, eu vou ler a frase de novo aqui, ó. Passavam de seres animalescos, enormes manadas de seres animalescos, que passavam em bando com as feras insaciáveis. Na verdade, nós sabemos que o mundo físico é uma mera cópia do mundo espiritual. Se nós temos aqui uma diversidade enorme dos reinos animal e vegetal, certamente no mundo espiritual haverá também uma grande diversidade nos reinos inferiores da natureza ligados ao mundo espiritual. Então, essas formas animalescas nós podemos imaginar que sejam, digamos, na transição da evolução, nós temos seres ainda de forma animalesca no mundo espiritual. Várias vezes nos descrevem a presença de aves, equipes de socorro que levam cães, mais adiante a gente vai falar sobre isso, para ajudar a atender as pessoas que estão sofrendo nas zonas inferiores, animais de tração, né, como os moares, no caso aqui, né, mulas, os burros. Então, são animais que estão aproveitados no plano espiritual, né, para o objetivo de progresso. Mas existe uma variedade tão grande que, por enquanto, não nos é dado entrar em detalhes a respeito dessas características do mundo espiritual. Mas nos é dito que lá existem variedades de vida, tanto do ponto de vista animal quanto do ponto de vista vegetal. Isso é muito bem descrito em várias obras. Por exemplo, está num parque hospitalar, com um bosque lindo em volta, jardins maravilhosos, flores. Isso tudo é descrito. Quer dizer, há uma natureza exuberante no mundo espiritual. Como isso aqui era uma zona de sofrimento, certamente que as formas inferiores que ali se apresentavam eram monstruosas, como ele usou o adjetivo aqui. Outra hipótese também é que podem ser ideoplastias, imagens mentais plasmadas por seres cruéis que têm vida efêmera e não propriamente seres animalescos em processo evolutivo. De qualquer forma,
fica aqui colocado que a natureza é exuberante no plano espiritual, sim, sem sombra de dúvida, tanto do ponto de vista do reino animal quanto do ponto de vista do reino vegetal. A semelhança da Terra, porém, talvez até com maior complexidade, já que aqui somos cópia do de lá. Pois bem, continuando, agora ele entra numa situação de reflexão que é muito importante. Eram quadros de estarrecer e acentuava-se o meu desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me, quer dizer, a ideia de Deus, né? Eu que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico, extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Quer dizer, ele como médico da época, muitos médicos eram materialistas, não aceitavam as afirmativas de qualquer religião. Pois bem, tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Então, o sofrimento é uma ferramenta extraordinária para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa vaidade pessoal, para que nós possamos, então, elevar o pensamento a um ser supremo e pedir amparo, pedir socorro. Porque, depois de muito sofrimento, nós estamos vendo que aquele problema não se resolve. Então, se existe um ser superior, ele pensava, eu preciso agora, então, recorrer a ele, porque eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais a quem recorrer. Então, mesmo com um pensamento prévio, né, na vida dele física, como materialista, embora ele frequentasse a religião católica, mas na sua formalidade, ele então ali, agora ele estava vendo que realmente deveria existir um autor da vida. E aí ele continua agora dizendo, olha, e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao supremo autor da natureza, pediu a Deus, me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. O nível de sofrimento chegou numa hora tal, num nível tal, que ele não tendo mais forças, ele estando exausto, colado ao lodo da terra, como ele diz, ele lembra-se do Pai Supremo e faz uma oração. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido? E ele perguntando assim mesmo, eu estou aqui orando, estou pedindo, mas será que esqueceram de mim aqui? Não tem alguém que possa me atender? Passando esses pensamentos pela cabeça dele, né? Mas ele ficou um bom tempo em oração, pedindo amparo, pedindo socorro, pedindo que ele fosse atendido de alguma forma. Não era eu, igualmente, filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Quer dizer, eu também não era um filho de Deus, embora na última existência eu me permaneci afastado dele, mas eu agora estou rogando a ele, implorando a ele um socorro. Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Então ainda faz uma interrogação extremamente poética, né? Olha, eu acho que poderia me perdoar, me ajudar, já que ele providencia o ninho para as aves e a beleza das flores, por que não ajudar um filho dele agora em situação de sofrimento? E essas interrogações passaram pela cabeça dele. E agora, meus irmãos, ele diz uma frase aqui que tem um valor extraordinário. Vamos ler com cuidado, depois vocês leem com mais calma em casa. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia
o sublime elixir da esperança. Foi neste instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu como um emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os seus grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Como quem diz, o Senhor ouviu suas preces. Uma coisa belíssima, né? Amargurado pranto banhava-me a água toda. Emocionado quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chamo-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso, é preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou os 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou. Era como se fossem enfermeiros, né, que foram junto com ele. Prestemos ao nosso amigo socorros de emergência. Um alvo lençol foi ali estendido, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente, como se fosse uma maca improvisada, né? Quando me alçaram cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda inadiável obrigação: vamos sem demora, precisa atingir nosso lar com a presteza possível. Então, meus amigos, depois de tanto tempo de sofrimento, nós vamos ver depois que foram quase 9 anos que ele passou naquela região do umbral, mas ali não tem noção de passagem do tempo, ele fica sem a noção de dia e noite, porque aquela névoa, aquela escuridão, se clarear um pouco é uma névoa, uma bruma que você não consegue enxergar muito longe, então não tem muita noção do passar do tempo ali. E esse momento é o momento que chega para cada um. A cada filho de Deus que está em situação de sofrimento, sempre haverá um momento certo, um momento adequado da intervenção do alto em benefício desse filho que sofre. No caso dele, esse era o momento adequado. Era aquele momento que ele, com muita fé, com muita contrição do coração, ele pediu a Deus, pediu socorro, pediu que fosse auxiliado, passou um tempo longo ali em oração, sem perceber quanto. Mas quando então Clarencio, que era ministro de nosso lar, depois nós vamos apresentar um pouco mais sobre a figura dele, ele era o ministro do Ministério de Auxílio, e ele foi lá com todo carinho para atender ao André Luiz também, atendendo a um pedido da própria mãe de André Luiz, que já estava desencarnada há mais tempo. Mas o importante é saber o seguinte: para cada um de nós que sofre, sempre há o momento do socorro. E o momento, que momento que é? É aquele que é o mais adequado, é aquele em que os desígnios do alto, Deus compreende que aquele é o momento daquela pessoa. Então, isso é uma situação de cada espírito e as leis de Deus vão resolver a situação de cada um. No caso aqui, ele foi atendido, foi levado por 2 colaboradores junto com o Clarencio e foram diretamente em direção à colônia de nosso lar, onde então ele seria atendido. Então, nos próximos capítulos, nós vamos apresentando o atendimento dele, a recuperação dele e todo o conhecimento que ele começou a desenvolver sobre a colônia Nosso Lar, que era uma cidade maravilhosa, magnífica, e que ele ficou extasiado de poder conhecer em seus detalhes. Mas fica então aqui a mensagem deste capítulo, que a oração foi fundamental, que aqui ele diz: é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Aqui ele entendeu realmente. Ele abriu o coração para Deus e era o momento certo de ser atendido, e era quando Clarencio, então, uma entidade de muito valor no nosso lar, Espírito Superior, foi lá atendê-lo para retirá-lo daquela situação de sofrimento. Fica aqui então a mensagem da caridade cristã que chega para as nossas vidas, da mesma forma como nós precisamos compreender a necessidade dos nossos irmãos e agir com eles com a mesma caridade cristã,
quando outros estão agindo conosco, né? Jesus esclareceu muito para nós que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Há dificuldades? Certamente que há, mas temos que ter isso em mente. Temos as recomendações de Jesus em mente, podemos caminhar melhor nas nossas existências. Bem explicado, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A nossa velhice. Nos dias que correm, encontramos pessoas que temem chegar à velhice porque a consideram uma época de problemas de saúde, de dores, de limitações. Há os que acreditam que ela acaba com o vigor físico, com as energias, com a beleza. De uma maneira paradoxal, não desejam morrer. Portanto, se os anos se somarem, poderemos chegar a esse ciclo que chamamos velhice. Será mesmo desagradável a velhice? Ou será que nós, por tradição, alimentamos essa cultura? Se vencermos esses anos e tivermos a aventura de aconchegar ao colo os filhos dos nossos filhos, falaremos de felicidade. Se, além disso, conseguirmos acompanhar a adolescência dos netos, vê-los conquistar lauréis, medalhas, ver desabrochadas suas faculdades, aplaudi-los no palco da existência, diremos que é uma glória. Já vimos avós serem homenageados em casamentos de netos e até embalarem bebês deles nascidos, seus bisnetos. Convenhamos, conquistar os anos da velhice deve nos constituir uma meta. Em regra geral, nenhuma fase da vida humana é deserdada dos dons da natureza, e muito menos das bênçãos de Deus. Também cada ciclo tem suas próprias dores, suas próprias dificuldades. Por que haveria de ser o último quartel da existência mais triste que os demais? Nosso olhar é que deve ser diferenciado para abranger essa grandeza que é a velhice. É a fase em que recapitulamos todo o livro da vida. Temos o dom da experiência de épocas vividas, que nos confere a sabedoria das horas e das decisões. Para isso, é preciso termos honrado a arte de envelhecer. Prepararmos-nos para os anos em que poderemos nos libertar de horas sacrificiais de trabalho profissional e nos dedicarmos a um voluntariado. Servir aos nossos irmãos. Ou exercitarmos uma arte que nos encante a alma, que nos traduza em contentamento os anos que nos restam. Se chegarmos a essa tarde da vida, como alguns denominam a velhice, que seja uma tarde bela, de poentes em apoteose. E se avançarmos na noite, que seja uma noite de vias lácteas luminosas, de reflexos de estrelas. Seja o momento em que podemos colocar em prática tantas ideias pensadas e acalentadas. Mergulhar a mente no conhecimento, dominar um novo idioma, praticar uma nova habilidade. Diremos talvez das limitações, da enfermidade que nos abraça. Agradeçamos por somente agora a doença chegar como visita incômoda, quando tantas crianças e jovens a recebem em seus verdes anos, tolhendo-lhes inúmeras possibilidades. Se não pudermos correr, andemos. Se não pudermos escalar uma montanha, alegremo-nos em poder vencer alguns degraus. Há tanto a fazer, a aprender, a concretizar. Conviver com a família, dispormos-nos a visitar um amigo, conhecer novas paisagens. Mesmo que sejam somente as da nossa cidade, as praças que ainda não visitamos, as ruas pelas quais ainda não transitamos. Usemos o tempo para a poesia, a beleza, a música. Encantemo-nos. E se houver anúncios da indesejada das gentes, que nos vem envolver em seu abraço, preparemo-nos e adentremos a nova vida, triunfantes, com a certeza de que usufruímos muito bem todos os nossos dias. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, divino amigo, estamos sempre trabalhando para a divulgação da Boa Nova, que é um consolo, Senhor, para todos nós
ainda necessitados, enfermos da alma, por quem outrora cometemos equívocos, agora, tendo a oportunidade do acerto e do burilamento, como pedra bruta, como diamante antes da lapidação, estamos agora sendo lapidados, buscando no seu Evangelho o consolo para as nossas almas e o aperfeiçoamento moral. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dirigindo, nos incentivando a buscar cada vez mais conhecimentos e, acima de tudo, Senhor, possamos compartilhar com os demais os conhecimentos adquiridos. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas? E aqui eu agradeço o carinho e a atenção de vocês, desejo muita paz para os seus lares, para os seus corações e para todos nós. Jesus abençoe. Uma boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.